boa tarde. Eu sou a Caroline Convice, você está aqui no Acesse Sua Infinitude pela TV Pax. Acesse www.paxtv.com.br e veja a gente ao vivo ou pelo Facebook. Hoje aqui estou com a Devani. Oi, eu sou a Devani e hoje nós vamos falar sobre ansiedade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Esse problema que muita gente tem, né? E a gente vai dar 3 dicas para vocês para controlar a ansiedade, para resolver a sua ansiedade. Exatamente. Hoje o Acesse Sua Infinitude vai falar sobre as 3 dicas de como você lidar com essa ansiedade. É um problema, né, Devani, que a maioria das pessoas passam, crianças, adolescentes e a maioria também adultos, que acabam se encontrando nessa situação e não sabe como resolver isso, como lidar com isso, não é verdade? Exatamente. E como ela atrapalha a gente, tanto na área profissional, pessoal, enfim, é um mal que ele realmente bloqueia a nossa vida. Se você não conseguir controlar ela, entender por quê, né, que ela está trazendo, né? Não adianta, às vezes, tomar um remédio para acalmar, mas se você não tentar resolver o porquê que você tem essa ansiedade, para resolver mesmo, para você poder ter uma vida mais fluida. Exatamente, né? É o que desencadeia essa ansiedade, né? Às vezes vem de algum fator, de alguma situação, uma memória, uma lembrança de infância, ou até mesmo uma situação, né, na fase adulta que acontece e você não sabe como lidar e vai levando isso para muito e muito tempo. Exatamente. E a ansiedade nada mais você está sempre vivendo o futuro, né? Você está sempre preocupado com o que vai acontecer. Né? Então, você tem medo do que pode acontecer, você está com apreensão do que vai acontecer, que seja uma prova. Você tem uma prova, você está... Ai, como vai ser a prova? Ai, será que eu vou bem? Então, você se preocupa antes de ocorrer. Exatamente. Né? E a ansiedade não nasce com ela, né, Devani? A gente acaba desenvolvendo ela no decorrer da nossa vida, né? Ou, como eu disse, por alguma situação, ou realmente que já acaba fazendo parte até da personalidade da pessoa ser um pouco mais agitada, né? E aí esse incômodo que a ansiedade traz, né? Essa apreensão emocional que acaba gerando essa ansiedade, ela vai desencadear inúmeras situações, né, durante a vida que acaba atrapalhando você, né, e ter uma vida social, exatamente, né, mais fácil. E ela pode ter vários níveis, né? Existe aquela ansiedade normalzinha, assim, mais tranquila, mas existe casos bem mais graves, não é mesmo, Carol? Exatamente. De transtornos mesmo, exatamente. Da pessoa sentir taquicardia, da pessoa ficar tão nervosa E até gerar, às vezes, a maioria acaba gerando uma síndrome do pânico. Exato, síndrome do pânico. Então, assim, pode se agravar muito mais, né? Tem casos bem clínicos mesmo, Sim. que às vezes tem que entrar com medicamento, porque realmente a pessoa fica sem controle, né? Da vida dela, ela não sabe como controlar essa ansiedade. Então, por isso que é muito importante a gente buscar se conhecer e saber por que está gerando essa ansiedade. Sim, né? O que desenvolveu, na verdade, o que acabou desenvolvendo toda essa ansiedade. Porque os fatores da ansiedade não é só emocional, né? Ele acaba trazendo toda essa sensação para o físico, né? Então, a pessoa acaba tendo dores musculares, forte dor de cabeça, tensão muscular e uma série de sintomas, de sensações no corpo, até de uma fobia, né, de sufocamento, a sensação de que está tendo um ataque cardíaco, um pânico. E aí gera inúmeras situações que às vezes você está dentro do trabalho, né, está no trânsito dirigindo, está dentro da escola, está em qualquer lugar, de repente traz aquela sensação, né? E aí você não sabe como lidar com isso. E aí entra o desespero, né, Devani? Exatamente. E está muito ligado com medo, né? Às vezes a gente sai de casa com medo de ser assaltado, com medo de bater o carro. Então, esse medo vai fazendo você criar um pânico, né? Quem mora em grandes cidades vive isso no dia a dia. E, assim, se você focar no que vai acontecer, acaba você atraindo, porque você está focando no quê? No que pode acontecer de errado. No negativo, né? As pessoas acabam, quem tem muita ansiedade, acaba focando mais no fator negativo. São normalmente essas pessoas que
que têm ansiedade, elas acabam sendo mais negativas, né? Porque Sim. você está sempre... Nada vai acontecer de bom, você está sempre pensando que o mal vai acontecer. Porque até mesmo a própria sensação, né, no corpo, física, no corpo, é uma sensação pesada, né? E aí isso vai te gerando uma insegurança, né? Então você está lá, gerou aquela síndrome, aquela ansiedade e de repente te dá a falta de ar. Você começa a suar ou começa a dar dor de cabeça, né? O corpo começa a ficar tudo apreendido, você começa a ter uma tensão. A primeira coisa que você imagina, estou tendo um ataque cardíaco, estou tendo alguma coisa grave e alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Isso é muito comum também acontecer em pessoas que são muito exigentes, né? Que está sempre com a cabeça com muita coisa, muita preocupação. Então, ela, de certa forma, as pessoas elas têm medo de errar, né? Medo de ser rejeitada se ela errar. Então, assim, eu não posso errar, eu tenho que fazer. Então, assim, às vezes confere 1000 vezes uma coisa quando faz, se preocupa tanto com aquele trabalho, com aquilo que ela faz, com medo de errar, porque tem muita coisa na cabeça, né? Então, a pessoa está sempre preocupada com o que pode dar errado. E a gente tem que aprender a tentar focar no presente, não é mesmo? Exatamente. Né? A ansiedade ela é gerada porque ou você está num futuro que ainda não aconteceu, ou você está, de certa maneira, preso no passado. E o presente, você não consegue ficar nele 100%. Né? Então, a sua mente, o seu coração, a sua emoção, ela está sempre em algum lugar sem estar no presente. E aí é quando você perde o controle. Né? E, na verdade, não existe futuro, né, gente? Porque o futuro nada mais é do que o presente que vai vir. Então, você não tem que se preocupar com o amanhã, você tem que preocupar com o hoje, porque o amanhã você não vai poder fazer nada. Com o que passou também não. Então, nós temos que buscar estar presente no hoje, no agora. Não no que vai acontecer, porque, mas amanhã eu vou ter uma reunião, assim, ok, se prepara, mas não se preocupar. Você só vai se preocupar com ela quando você estiver vivendo essa reunião amanhã. Então, a gente tem que buscar estar preso no presente. O presente é o que existe, né? O passado já foi, o futuro a gente incerto, não sabe, né? A gente está construindo agora. Exatamente, né? E a gente quer sempre controlar o que vai acontecer, não é verdade? Exatamente. E é uma coisa que desde pequenos você já vê que as crianças já estão nessa ansiedade. E durante vários momentos da vida, a gente acaba passando, todo mundo acaba passando por um período de ansiedade. Isso não quer dizer que assim, todo mundo acaba, de uma certa forma, tendo um pouco de ansiedade. Exatamente. Mas o que acontece é o que você faz com essa ansiedade. Isso. Como que você trabalha isso? A partir do momento que você sabe como lidar com ela no dia a dia. Eu estou ansiosa com uma entrevista que eu vou fazer para trabalho amanhã. Sim. Então, deixa eu me preparar. Né? Vou focar hoje, vou tirar o pensamento de amanhã. O que eu posso fazer hoje para melhorar, ficar mais tranquila, né? Para tirar o foco no problema de amanhã. Aí você vai começar a conseguir se conhecer um pouquinho, né? Porque você vai saber por que eu estou com essa ansiedade. Por que eu estou achando que aquilo vai dar errado? Pode ser porque em algum momento do passado eu tive uma situação, né? Eu tive uma situação parecida eu tive um foi problema. Traumática. Foi traumática. Né? Então eu estou com medo de passar de novo pelo aquele trauma. Exatamente. Então nada mais é do que o nosso corpo, o nosso inconsciente tentando nos proteger. Olha, se preocupa com isso porque isso pode dar errado de novo, né? Então aí você fica com aquela ansiedade, né? De se preocupando com o que vai acontecer. E às vezes nem aconteceu, às vezes você fica na sua cabeça tentando imaginar uma situação, uma cena do que pode vir a acontecer, né? E aí já te gera uma ansiedade, só pelo fato de você tentar imaginar algo que possa vir a acontecer. E aí você já acaba sentindo, né, um pouco de nervosismo, né, um pouco de agitação, e aí começa alimentar tudo isso e vai te trazendo essa ansiedade. E aí você depois não sabe como lidar com isso, né? E aí acaba se tornando tanto um hábito, né, de vivenciar situações assim, de nervosismo, né? Exatamente, um vício de nervosismo, de agitação, né? E aí acaba trazendo ansiedade e ela começa a fazer parte da sua vida. Então, todos os dias, em todas as situações e momentos, você acaba gerando em você a própria ansiedade, porque, como a Devani disse, o subconsciente ele já entrou nesse estado. Ele já está acostumado, né, a viver dentro dessa ansiedade, desse nervosismo, dessa agitação, dessa fobia, dessa insegurança, né, desse medo. E aí, quando você tem qualquer situação, qualquer cena que você venha vivenciar,
O inconsciente, ele já dá um estalo, né, Devani? E já fala, eu já sei qual que é o estado que você está e eu vou liberar tudo que eu preciso nesse corpo, os hormônios e tudo mais, para alimentar esse estado no qual você está se colocando, através do seu pensamento, através do seu movimento, né, da sua fisiologia, né, da sua posição, como que o corpo está, né, Devani? E aí acaba o quê? Você foca tanto nesse medo, tanto nisso de ruim que vai acontecer, o que vai acontecer? Vai acontecer, né? Vai acontecer, porque você está focando no ruim, no medo, né? No que você acha que vai dar errado. Então você vai acabar atraindo, porque existe uma lei no universo, que é a lei da atração, Exatamente. Que ela vai funcionar, quer você acredite ou não. Então você fala, puxa, se eu sair eu vou ser assaltado, porque aí você foca tanto nisso, o que vai acontecer? Você vai ser assaltado, porque você está atraindo isso. Exatamente. Então é tentar tirar o foco do problema e tentar focar não. E aí o que acontece é que a gente acaba tendo essa referência, né? Então quando eu fico quando eu tenho ansiedade, algo de ruim vai acontecer. Então, eu vou gerando, né, todo esse movimento no meu corpo, na minha vida, e aí eu olho para a ansiedade e falo assim, ansiedade é péssimo, ansiedade faz mal, né? Ansiedade me faz mal, ansiedade, toda vez que eu tenho ansiedade acontece algo ruim, e você olha para a ansiedade e fala, eu rejeito esse sentimento, eu não quero esse sentimento comigo, eu não quero vivenciar isso. Só que isso faz parte de você. E aí, quando a gente rejeita um sentimento que está na gente, né, Devani? A gente rejeita a si mesmo. Né? E tem a ansiedade, de uma certa ansiedade, que ela é saudável, porque ela te protege, Exatamente. Né? Ok, é legal você ter cuidado, porque se você não tivesse cuidado também com as coisas, Sim. Poderia ser pior. Mas ok, se preocupar, tomar um pouquinho mais de atenção, ok. Se na outra entrevista eu fui reprovado porque eu falei algo, deixa eu prestar mais atenção, deixa eu trabalhar mais esse lado positivo em mim, para que a coisa flua de um jeito melhor. Então, assim, ela te alerta para um problema que você teve e que você pode não ter. Então, Vamos focar, vamos tentar se melhorar para que não aconteça, mas não ficar focando que vai dar a mesma coisa. Exatamente. Né? É a gente saber usar as emoções a nosso favor, né? Então, sentir o que eu estou sentindo, aceitar o que eu estou sentindo e o que isso que eu estou sentindo está me trazendo, né? Então, às vezes, você está numa situação que está gerando em você um medo e você cria em cima daquele medo uma ansiedade, um pavor, né? Em vez de você olhar para aquela situação e falar, peraí, se eu estou com medo, será que realmente eu tenho que ir? Será que realmente eu tenho que fazer isso? Ou eu devo esperar, ou eu devo olhar para isso? O que eu acho sobre isso? Né, Devani? Às vezes a gente olha todos os sentimentos rejeitando, a gente nem para olhar e para falar o que isso está me mostrando. Exatamente, a gente tem que aprender a identificar, né, na gente mesmo o que isso está querendo dizer, né? O que o corpo está querendo mostrar para a gente, né? Algo. Né? Então, às vezes você tem aquele medo, aquela insegurança sobre algo que você vai fazer e aí você fala, não, eu não posso ter medo, né? Eu tenho que ter coragem, eu tenho que ir lá, eu tenho que enfrentar, aí você vai, você faz e dá errado, né? E aí aquele medo, na verdade, que ele te trouxe não foi um medo, né, Devani? É saber identificar também as emoções que a gente está sentindo. E às vezes não é um medo, é alguma coisa dentro de você, no seu corpo, falando assim, toma cuidado. É um alerta, né? É um alerta, exatamente. Então, olhar para isso e falar, que emoção que é essa que eu estou sentindo? Né? Então, às vezes, você identifica uma ansiedade como se fosse um medo, né? Como se fosse uma insegurança, né? E aí você vai qualificando esses sentimentos de forma errônea para você, que aí vai te trazer algum malefício, alguma ação negativa, algum sentimento maior que a ansiedade, que o negativismo, que acaba governando toda a sua vida, né? Então é legal quando você sentir alguma ansiedade, alguma coisa assim, é você fazer pergunta, né? Exatamente. O que essa ansiedade está querendo me dizer? Isso, né? O que isso está representando para mim? Eu estou com medo? Medo de quê? Esse medo é o quê? O que eu preciso fazer para... Então, assim, a gente fazendo perguntas, a gente vai começar
a ficar mais tranquilo, né? Exatamente. Porque as respostas vão vir, com certeza. E aceitar. A primeira atitude que a gente tem, né, Devani, é olhar para uma emoção, até mesmo uma emoção que não seja ansiedade, né, que a gente está falando aqui, mas uma tristeza, né, olhar para isso e falar assim, peraí, né, Devani, o que é isso em mim? O que isso está representando em mim? O que isso está trazendo para mim neste exato momento? E analisar isso, né? Porque se eu recuso um sentimento, se eu rejeito algo que eu estou sentindo, primeiro fator, eu estou rejeitando a mim mesma e o meu funcionamento. Quer dizer, se eu estou sentindo algo, é porque existe algo por trás desse sentimento, por trás dessa emoção, que quer me mostrar alguma coisa. E quando eu não olho para isso, quando eu não aceito, eu não consigo identificar em mim que positivo que é esse sentimento está me trazendo. Então, aí a gente começa a olhar, né, Devani, os sentimentos como ansiedade, como medo, como insegurança, como algo totalmente negativo. Quando, na verdade, a gente saber identificar o positivo nele, né? Porque se tudo está ao nosso redor, se tudo está dentro da gente, fora da gente, é porque estamos em sintonia com isso tudo, né? Então, que tipo de sintonia que eu estou com isso que está acontecendo comigo? Será que realmente é meu, né? Que já faz parte de mim? Ou será que eu criei tudo isso para eu enxergar algo que eu não estou vendo, né? Além dessa emoção, além desse sentimento, né? Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente se conhecer, né? O autoconhecimento é o primeiro fator. Você saber, né? Você identificar em você, né? Porque a ansiedade, para mim, pode vir de alguma coisa. Exatamente. E para a Carol, vai vir de outra. E para você diferente. Em casa, com Totalmente. certeza é outro. Então, e às vezes até mesmo o sentimento, né, da ansiedade. Então você começa a ter uma fobia, eu começo a ter um medo, né? Você aí de casa, você fala, meu Deus, quando eu fico ansiosa, me dá dor de cabeça, me dá enxaqueca, exatamente, né? Então, para cada um, ela vem de uma maneira diferente, né? Diferente, ela desenvolve de uma maneira diferente, porque a origem é diferente, né? Então, nós podemos comparar e qualificar a ansiedade como algo igual, né? A origem é diferente, o modo como a gente interage com esse sentimento, com essa emoção, também é diferente, né? E olhar para isso e compreender tudo isso, né? De uma perspectiva maior, né, uma perspectiva mais elevada, uma maneira diferente de ver como você nunca viu. Exatamente. Até para tratar, né, uma ansiedade, não exatamente, vamos tratar, generalizar, de uma maneira igual como todo mundo. Igual. Você tem que entender cada pessoa, cada paciente, cada pessoa exatamente, é única, né? Então o funcionamento, a gente tem que entender o funcionamento de cada pessoa para você identificar o que é. Não exatamente, né? Assim. Então, hoje a gente vai dar 3 dicas para vocês que podem ajudar vocês aí quando vocês nesse processo, né? Momentos que vocês estiverem mais ansiosos. E é lógico, isso aqui é uma coisa que você pode fazer, independente se você estiver tomando algum remédio, alguma coisa para ansiedade, você continue tomando, nada substitui o seu tratamento médico, exatamente, ok? Mas são coisas que você pode fazer até você fazer um tratamento mesmo para você eliminar a causa dessa ansiedade, para aí você largar os remédios, algo a mais. Né? O que nós, como terapeutas, né, eu e a Devani, o que a gente faz? A gente olha para essa situação, né, e tenta observar o caminho, né, o percurso que isso está fazendo e o que isso está gerando na sua vida, né? O Gary Douglas, né, o fundador do Access Consciousness, ele lida com a ansiedade, aliás, com todas as emoções, de uma maneira diferente, né? Ele olha para a ansiedade e fala, isso é bom, isso é muito bom, se você souber usar isso ao seu favor, né? Então, dentro de um tratamento terapêutico, às vezes não convém eliminar 100% essa ansiedade, né, Devani? Então, essas dicas que a gente está trazendo é exatamente para você olhar para a ansiedade, né? Tudo isso, ou não, ou o medo, insegurança, o que você tiver, e olhar e falar, peraí, eu crio essa ansiedade no meu corpo, em mim, nos sintomas, no físico, no emocional, né? Mas como que eu posso usar essa ansiedade ao meu benefício? Né? Porque um outro exemplo, né, Devani, é a raiva.
né? Algumas pessoas falam, não, a raiva não pode ter, porque raiva faz mal, a raiva dá câncer, né? Mas a raiva ela só vai ser maligna para você, só vai ser olhada como um fator negativo se você pegar esse sentimento e guardar dentro de você e ficar alimentando aquilo. Se você pega qualquer tipo de sentimento, raiva, ansiedade, medo, insegurança, e transforma aquilo em atitude, né? Esse sentimento que veio, então, é para te dar esse passo, né, Devani? Às vezes a gente olha tudo como um fator negativo e quando a gente vê que isso tem um fator positivo além, só que nós não sabemos, na verdade, é fazer esse movimento de usar isso como um fator positivo. Porque todo lado negativo tem o seu positivo, exatamente, né? Para ter aí o equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio. Então, exatamente. Pegar a ansiedade, pegar a raiva, aquilo que você está sentindo, às vezes a raiva é um impulso para você tomar uma atitude na vida. Exatamente, que você nunca tomou, né, Devani? Às vezes a gente espera fazer alguma coisa. Exatamente. E aí, quando se a gente não tem aquela raiva, aquele sentimento, falar, agora eu vou fazer, né? A gente não faz. Aí a gente olha e fala, mas a raiva é negativa, é ruim? Não. Né? Exatamente. Como que você usa esse sentimento? Igual a ansiedade também. Se você pegar a ansiedade como uma alerta, ok, eu vou me preparar melhor, então, para algo que eu vou fazer amanhã. Eu não vou ficar preocupada com o ruim que vai acontecer. Eu vou me preparar melhor para hoje, exatamente, para enfrentar o que eu vou fazer amanhã. Então, é uma coisa boa. Ela está te alertando. Olha, se você for igual você estava da outra vez, vai dar errado. Exatamente. Então, se prepara melhor, lê melhor, faz o seu trabalho melhor, que o resultado, com certeza, vai ser melhor. Então, a gente tem que sempre buscar o lado positivo. E às vezes a ansiedade, o que ela faz, né? Ela vai gerar em você aquele ímpeto de ir atrás e buscar algo melhor, né? Então, às vezes você tem um trabalho, uma apresentação no trabalho, e você fala, eu estou com uma ansiedade, o que eu posso fazer, né? Ainda estou insegura. Eu vou buscar algo que eu possa deixar aquilo melhor. Né? Então, eu vou buscar uma ferramenta nova. Nossa, eu vou pensar numa coisa que eu não tinha pensado, mas tudo gerou por causa da minha ansiedade, da minha insegurança, do meu medo. Né? Então, é saber olhar para isso de uma maneira positiva e saber dosar. Né? Então, também não falar, então quer dizer que eu vou ter ansiedade, eu vou ter raiva, tudo é positivo agora, né, Devani? Agora, então eu vou ficar que está tudo certo. Não, mas se você também começa a usar muito em exacerbado, né, em exagero, quer dizer, você está usando só uma polaridade, você está usando só um fator, enquanto o outro fica em falta, né? Exatamente. E aí agora perde o equilíbrio. Exatamente. Então, vamos contar para eles como eles podem... Vamos, as 3 dicas. As 3 dicas, né? A que vai ajudar você. Às vezes você tem alguma coisa para fazer. Então, a gente vai dar algumas dicas que dá para você começar a fazer já no dia a dia e também uma coisa que, de repente, uma prática para a vida, né? E essa dica que a gente está dando é exatamente para essa sensação que você fala, e agora o que eu faço? Quando você entra naquele desespero, né? Você não consegue, às vezes, nem respirar, né? Você fala, tá faltando ar, né? Não estou conseguindo respirar, e agora o que eu faço? Eu vou morrer aqui, ninguém vai ver, né? Não, então, você pode usar para quando você tiver medo, ansiedade, insegurança, né? Para você também entrar em contato com você. Às vezes você fala, mas eu não tenho insegurança, né? Não tenho ansiedade, eu controlo, está super bem controlado, né? Mas você pode usar para tudo, né? E para você também entrar em contato com você. E como uma prevenção também, uma prevenção, você já exatamente. Vai fazendo para não ter uma ansiedade. Porque mesmo que você tenha uma ansiedade, às vezes, pequena, se você não for controlar isso, vai chegar um momento que ela pode se tornar algo mais crônico, né? Exatamente, é uma fobia, né? Até uma síndrome, algum distúrbio, alguma pânico, algo mais crítico. Então, se você tem um pouquinho de ansiedade, começa a trabalhar, né? Começa a fazer algo para evitar. Né? E essa dica as 3 dicas que nós vamos dar, você pode fazer, né, Devani, 3 vezes na semana ou todos os dias, quando você sentir, exatamente para você começar a compreender o movimento que a ansiedade, que esses sintomas têm dentro do seu corpo, né? E para evitar que quando ela venha tão forte que você não consiga nem fazer qualquer tipo de movimento, né? Exatamente. E então a primeira dica é a meditação.
né? Exatamente. A meditação é uma técnica aí bem bacana, que eu acho que isso a gente deveria incorporar no nosso dia a dia, né? Como a gente come, dorme, fazer uma meditação, que seja de 5 minutos, podem começar Exatamente. com pouco, né? É. De manhã, com 5 minutinhos, ou antes de dormir. O horário que você se sentir mais tranquilo. E as pessoas, fazer, elas né? acham, eu não vou fazer meditação porque precisa ter uma técnica, eu não sei como que senta, como que não senta. Eu não consigo não pensar. Eu não consigo não pensar. Não tem nada disso, né? A meditação simplesmente ela é você entrar para dentro de você, para os seus sentimentos. Então, se sua mente está, né, Devani, toda movimentada, acelerada, é porque aqui dentro está assim. Então, vai observando esses pensamentos, né? E como o seu corpo vai ficando com esses pensamentos. Né? Então, não tem nada... uma técnica difícil, uma técnica complicada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Né? Essa meditação que a gente pede é pelo menos para a pessoa ficar no lugar calmo, tranquilo, para esse lugar calmo, tranquilo, começar a trazer para você essa leveza e aí você conseguir entrar dentro dos seus sentimentos, né? E você observar esses sentimentos. Então, pode ser que venha através de imagens, né, de lembranças, de traumas, de inúmeras coisas. Pode ser que você veja isso, pode ser que você escute, pode ser que você sinta o cheiro de alguma coisa. Vai observando o que isso vai trazendo para você, que informação que teu corpo vai mandando para você e como você vai lidando com isso, né? Ou se vem talvez até uma imagem do último acontecimento ou de alguma coisa que está aí dentro de você e você não está conseguindo resolver. Então, a meditação ela vai trazer para você aceitação em ver o que está ocorrendo dentro de você. Né? Quando a gente entra em estado de meditação, a gente entra numa onda cerebral mais tranquila, né? Mais lenta, e através dessa onda cerebral, a respiração vai baixando, né? Então, o corpo ele vai entrando numa ressonância mais baixa, né? Uma vibração mais baixa, aonde você consegue respirar facilmente, prestar atenção o que está acontecendo dentro de você e fora de você, né? Então, não necessariamente você precisa estar de olho fechado, né? Então, às vezes, eu posso estar aqui de olho aberto, sentado, olhando para o teto e analisando, me percebendo, me sentindo. Eu já estou em estado meditativo, né, Devani? Exatamente. Essa onda cerebral que a gente vai entrando é que vai determinando se eu estou em estado meditativo ou não. E aí o interessante é que nesse estado, né, meditativo, a gente acaba acessando muita sentimentos, emoções que está armazenado, né, dentro da gente. E a gente vai, às vezes, vai vindo as respostas, né? Então é interessante a gente buscar fazer esse exercício. Às vezes, não logo de primeira você vai conseguir, você vai ter dificuldade, mas o importante é ter persistência e todo dia tentar fazer um pouquinho, que você vai conseguir. E o tempo, né? Tem gente que fala, não, mas eu só consigo ficar 5 minutos, fica 5 minutos, né? Então, no começo você pode ficar 1 minuto, 2, 5, e vai aumentando gradualmente, né? Tem algumas pessoas que conseguem meditar meia hora, 1 hora, 2, né? Então, depende do tempo que você tem, né? Onde você está, da condição. Às vezes você está dentro do ônibus e quer fazer essa meditação, né? Dentro do ônibus. Não importa o tempo, né? Nem que seja 5 minutos, 2 minutos, mas só o fato de você entrar em contato com você, respirar, né? Baixar toda essa frequência vibracional do cérebro, né? Entrar em ressonância com você, olhar para você, você já está em estado meditativo, isso já vai baixando, né? Toda essa aceleração, toda essa agitação, essa confusão, né? Que a gente vai trazendo no decorrer do dia e tudo mais, né? A gente tem o gráfico depois, nós vamos, né, vamos falar aqui, depois a gente mostra o gráfico para vocês compreenderem. A gente fez um resuminho, né, do como funciona a ansiedade no corpo, na mente, né, e o foco que a gente tem. Então, agora a gente vamos fazer uma prática, Carol? Vamos. Da meditação, aí a gente já vai acessar, né? Então, vamos falar, para a Glaucia já colocar, então, o gráfico que a gente vai mostrar para vocês, só para vocês terem um panorama de como a mente, né, fica focada
quando a gente está em estado de ansiedade, né? Exatamente. Você vive no futuro, né? 60% do seu tempo você está no futuro. Você está vivendo uma situação que nem aconteceu. Você está presa a algo que você espera que aconteça, ou que você está imaginando que aconteça, ou tem medo que acontecer, e está lá, 60%, a sua visão está no futuro. Aqui você não está presente, sua mente não está aqui, seu corpo não está aqui. E normalmente esse futuro está baseado em fatos passados. Então, 30% está no passado. No passado. Você está vivendo algo no futuro baseado no passado. Exatamente. Mas e o presente? E o presente, né? A pessoa fica só 10% do tempo dela no presente, quando você está em ansiedade. Então, ao tentar ficar mais no presente, você já vai conseguir controlar um pouco, né? Exatamente. Ansiedade. Tentar buscar, sempre quando você vê que você está pensando no amanhã, não, volta para hoje. Estou aqui hoje, é agora. Esse movimento que a gente faz, né, de querer fugir do presente, ou porque não está legal a vida que a gente está tendo agora, né? Então a gente sempre pensa, amanhã vai ser melhor, né? Então amanhã vai ser melhor, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então a gente está sempre esquecendo da agora, né? E aí a gente fica só 10% aqui. Quando a gente fica só 10% presente aqui, corpo, alma, espírito, mente, tudo, energia, né? Só 10%, como que a gente vai ter consciência dos nossos sentimentos, né? E controle desses sentimentos, né? Então, eu posso escolher o que eu quero sentir se eu estou 100%, né, do meu tempo aqui no presente. Né, Devani? Exatamente. Então, buscar, tá sempre voltando para o presente. Eu estou aqui, eu não estou na entrevista que eu vou fazer amanhã, não. Eu estou presente aqui no hoje. Exatamente. Então, amanhã é outro dia. Porque amanhã pode nem chegar, essa entrevista pode nem chegar, né? Pode ser cancelada. E aí você já se preocupou tanto, já criou toda uma cena na sua cabeça. Você já né? gastou energia, você criou uma cena já, tudo de algo que de repente... Que às vezes nem existe. Aí ligam para você e cancelam, né? Aí você fala, poxa, eu me preocupei tanto. Desgastei tanto, fiquei naquela ansiedade, esperando e não aconteceu. Exatamente. Então é isso. Buscar estar mais no presente, focar no presente. Se preocupar com amanhã, ok, um pouco, né? Um pouquinho, que é uma coisa mais saudável. E o foco é o hoje. Né? Vamos lá? Vamos lá praticar? Vamos. Glaucia, tem uma música. A gente vai fazer uma pequena meditação, né? Onde a gente vai tentar acessar né, um pouquinho dessa energia. Exatamente. E depois a gente vai vir com outra dica para a gente poder limpar essa ansiedade. Vamos fazer as 3 dicas juntas, né? Isso, basicamente vai ser... Vai ser uma sequencial da outra, porque uma está interligada à outra e a gente só vai dar continuidade, né? Então, eu vou pedir para você de casa, onde você estiver, fechar os olhos, entrar em contato com você, relaxar, trazer a respiração, vai sentindo a sua respiração, de onde ela vem, se ela vem do abdômen, se você puxa isso do peito, ou se você sente que vem lá das pernas, dos braços, você sente que vem de fora. Percebe a sua respiração. Vai trazendo tudo isso para você. E aí entre em contato com os seus pensamentos. Que tipo de pensamento você tem? Que tipo de sentimento você tem? Aparece alguma cena, uma lembrança, uma memória, uma tristeza, vontade de chorar, vontade de rir, ansiedade, medo, insegurança, pavor. O que vem para você agora? Como que é sentir esse corpo, sentir essa mente? É fácil? É leve? É pesado? É difícil? Isso, e vai vendo todas essas imagens na sua frente, como se esses sentimentos fossem representações de algo que aconteceu na sua vida, momentos que você passou, você vivenciou. E aí vai percebendo o que isso vai te trazendo. É fácil? É difícil? Como que é olhar para isso de frente? Vai vendo essas cenas passando na sua frente, na sua mente, na frente dos seus olhos. Tudo isso. E como que é a ansiedade para você?
O que ela gera na sua vida? O que ela está te trazendo? Quando que a ansiedade ocorre para você? Em algum fator específico, alguma situação específica? Ou é a qualquer momento? Ela causa dor no corpo? Aumenta o coração, dor de cabeça, os olhos ficam embaçados, dói a nuca, o pescoço, parece que você vai travar. Isso, vai trazendo todas essas emoções e sentimentos. Isso. E vai respirando profundamente, sentindo tudo isso. E quando você expira, quando você solta o ar, você vai mandando tudo isso embora. Isso. Agora vai imaginando uma cena específica. Essa daqui agora é a segunda dica que nós vamos dar. Vai olhando para suas emoções. Olhe para suas emoções e diga assim: eu te aceito. Eu te aceito, ansiedade. Eu aceito esse sentimento que eu tenho. Eu me reconheço nele e eu me aceito antes de tudo. Porque quando eu aceito a minha ansiedade, eu estou aceitando a mim mesma. Sem exclusão, sem preconceito, sem julgamento. E quando eu sinto ansiedade, eu me reconheço nela. Porque se ela está em mim, significa que ela tem uma representação para mim. E como que eu posso usá-la para me trazer benefícios? Para me trazer situações positivas ou para eu resolver algo, para eu me movimentar. Conversa com seu corpo e pergunta: ansiedade, como que nós podemos resolver isso? O que você quer me falar quando você aparece? E o que eu não estou fazendo para te reconhecer e para te escutar? E aí imagina uma cena, pode ser a última cena que você sentiu ansiedade. Olha para isso. Agora imagina você se olhando de longe e vendo você nessa cena. Vai olhando. Se você quiser aí ficar de olho aberto, pode ficar. Quiser ficar tentado, sentado, de pé, fica do jeito que você quiser. Não tem regra. E aí você vê uma cena, essa última cena que você sentiu, ou a primeira que você identificou a ansiedade como um incômodo para você. Olha para ela. Comece a se ver nessa cena. Reproduz essa cena na sua frente, vai se vendo. Olha para essa cena. Imagina que você está frente a frente com você mesmo nessa cena. Congela essa cena agora. E olha para você e fala assim: está tudo certo. Eu olho para você, eu acolho você, eu compreendo você. Eu te reconheço em mim. E está tudo certo sentir isso. Eu estou ao seu lado, te ajudando. Você nunca está sozinha. Eu te acolho, te amparo e olho por você. E aí pergunta assim para você: como você gostaria que realmente fosse essa cena? O que você gostaria que acontecesse nesta cena? Que iria te trazer felicidade, alegria, paz e leveza. E aí então, reconstrua essa cena do jeito que você quer, do jeito que você gostaria que fosse. Isso, e vai reconstruindo. Ou então, se você não quer estar ali, aonde você gostaria de estar neste exato momento dessa cena? Na praia, em outro país, outro continente, na montanha, na sua casa, qualquer lugar. Se vá para lá, se vá para esse lugar.
E saiba que esse lugar você está segura. E você pode fazer o que você quiser. E saiba como é estar aí, nesse lugar. Isso. E vai sentindo como é estar neste lugar leve, tranquilo, em paz. E como é não sentir esse incômodo. Isso. E aí vai se percebendo neste presente, neste momento. Gláucia, você coloca o outro pra gente? Isso. Agora lentamente vai abrindo os olhos. Agora a Devani, ela vai dar a terceira dica de como você se livrar e controlar essa ansiedade. Pode tirar a música. Agora, você reviveu toda essa cena, né? Então, agora a gente vai pegar essa cena de que você se sentiu ansiosa, né? Que você está agitada, esse incômodo, esse aperto no peito. Algo no corpo, alguma sensação, pensamento, no corpo, né? Pensamento, o que vier sobre a ansiedade. Uma cena, o que vier. O que vier. É uma técnica que a gente utiliza alguns pontos dos meridianos da acupuntura. E ao dar uns leve tapping nesses pontos, a gente tem uma liberação dessa carga, né? A gente fica mais tranquilo, mais calmo. É uma técnica muito legal para você fazer antes de alguma coisa que você está muito ansioso, antes de uma prova, antes de uma entrevista. Ela qualquer realmente situação. Acalma, né? Ela é fantástica e ela é muito fácil, né, Devani, de fazer. Você pode fazer em qualquer lugar que você estiver, de pé, tá no trabalho. E não tem muita técnica. Às vezes, se você estiver num local que você não pode bater nos pontos, aí na tela vocês estão vendo os pontos que a gente utiliza. Se você não puder bater, você pode imaginar. Que mentalmente imaginar como se você estivesse tocando nesses pontos levemente. E vai pondo o sentimento ali e vai sentindo como se você estivesse batendo. Às vezes até uma situação, você está no ônibus, né? De repente acontece uma situação ali no ônibus que te traz alguma ansiedade, algum sintoma, né? Mesmo lá de pé, dá para fazer. Dá para fazer. Né? Não precisa nem tocar, só de imaginar você nos pontos, você já começa a trabalhar ali mesmo e eliminar ali mesmo todos esses sintomas, né? Às vezes as pessoas ficam, mas eu não sei o que falar. Não tem certo nem errado. Fala o que vem, o que vem. Como você estivesse conversando com alguém, põe para fora o que está te incomodando e vai batendo nos pontos. Você vai sentir um alívio imediato. É muito engraçado, mas tem um alívio. É muito legal. Tem toda uma técnica. Outro dia, quem sabe, a gente faz um mais específico, mais completo, mas hoje a gente não tem muito tempo para entrar. Então, eu vou falar algumas frases e a Carol vai batendo nos pontos, igual está aí no desenho, para vocês verem como que faz. Vocês vão olhando o desenho e eu vou fazendo enquanto a Devani vai falando. Então, fala para eles que você tem que falar, né, Devani? Você vai falando e vai batendo nos pontos. O que eu estou falando, você vai falar. Independente se o seu problema se encaixa com o que eu vou falar, mas aí você só vai ter a noção que depois você pode falar o que você está sentindo, parecido com o que eu vou falar. E a Carol vai batendo nos pontos e você eu vou demonstrando. Vai demonstrando aqui. Vamos falar os pontos? A gente pode falar. Os pontos aqui é o primeiro ponto, né, Devani? Que é o ponto do karatê, que é onde você vai trazer, vai tentar trazer todo o sentimento, né? Vai levantar o sentimento que você quer tratar. Então, você pode usar para uma ansiedade, para uma raiva, para todo tipo de problema que você tenha, não só para a ansiedade, exatamente. Vai batendo assim e vai falando. Mesmo que eu esteja ansioso, eu me aceito profundo e completamente. E vai fazer essa frase 3 vezes, né? E depois você vai bater no ponto, no topo da cabeça, início da sobrancelha, aqui na lateral do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui no osso da clavícula, embaixo do braço. Esses são os pontos. Você pode fazer a gente chama de rodada, né? Você pode bater nesses pontos várias vezes até se acalmar. Não tem, eu posso fazer 1 ou 2 vezes, não. Você faça o quanto tempo você quiser até você sentir que está mais leve, que soltou, que soltou. Foi embora tudo. E aí, conforme for batendo, você tem que estar sintonizada com o seu problema. Isso. Pode ser que você sinta
algum incômodo, você pode sentir sono, enjoo, dor de cabeça, qualquer coisa. Vontade de chorar, enfim, tudo isso é liberação. Vai liberando. É porque está liberando mesmo. E se você não sentir nada, tudo bem, porque também não é uma regra, né? Exatamente. Não tem que sentir nada. Cada um sente de um jeito. Então, vamos lá, rapidinho. Vamos começar, então. Batendo no ponto do karatê, mesmo que eu esteja ansioso, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja ansioso e nervoso, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja muito ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Aí, topo da cabeça, eu estou muito ansiosa. Início da sobrancelha. Eu não sei como controlar essa ansiedade. É muita ansiedade para uma pessoa só. Eu sinto o meu corpo tremendo. Eu estou muito ansiosa. Meu coração palpita. Eu não sei o que fazer para controlar. Toda essa ansiedade me deixa muito chateada. Eu não consigo relaxar. Topo da cabeça. Me sinto muito amedrontada, insegura, sem esperança de melhorar. Essa ansiedade só me atrapalha em todas a minha vida. Eu sinto muita ansiedade. É uma ansiedade muito grande. Eu fico muito nervosa em todos os momentos da minha vida. É muita ansiedade. Eu sinto muita ansiedade. É muito estresse, muito nervoso. Eu não sei como fazer para controlar isso. Eu sei que isso me atrapalha demais. E eu sinto muita ansiedade, muito desconforto. É isso, gente. Você falando isso, batendo nos pontos. E a gente não vai fazer muito aqui, porque a gente não tem tempo hábil para fazer, né? Mas é batendo nos pontos e falando. Eu coloquei, falei mais básico, mas assim, você pode ir contando, eu estou ansiosa por causa de alguma coisa. Você vai falando que você vai sentindo que essa emoção, essa memória, esse trauma, essa lembrança, esse sintoma vai te trazer. Porque, eu estou ansiosa porque eu vou fazer uma prova. Isso, a prova é muito difícil. Eu na outra prova que eu fiz, eu tirei vermelha e eu... então, assim, você vai contando o porquê que você está nervoso, o que você está sentindo. Isso, e vai fazendo a rodada. Se você tiver uma cena, eu estou vendo eu lá fazendo a entrevista e a pessoa rindo na minha cara, passando vergonha. Enfim, põe para fora a sua preocupação, o que você está sentindo, o que você está pensando, e vai batendo nos pontos. É garantido que você vai ter o resultado. Né? Verdade. Já vai soltando. Na hora que você vai fazendo, começa a bater nos pontos, você já vai sentindo que você vai até respirando melhor, né? Vai ficar legal, até mais leve. Eu já fiz muitas vezes, até antes de palestra, né? A gente bater nos pontos. Porque existe realmente uma comprovação científica que esses pontos, ele acalma, ele trabalha em umas áreas do nosso cérebro onde realmente ele ajuda a liberar esse estresse, essa ansiedade. E eu já fiz muito, e na hora de dar a palestra, assim, tá bem tranquila. Às vezes também, né, Devani, a gente pode fazer no filho. Sim. Né? Você está com um filho aí que vai fazer uma prova, está ansioso, né? E como que você pode ajudar? Você pode falar, né, Devani? Exatamente, para um filho, né? Em todo mundo. Você pode, até animal fazer. Dá para fazer, né? Em todo mundo dá para fazer. Não é exclusivo, né? Só você pode aplicar. Então, né? Essas são as dicas de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Tenham aproveitado, tenham gostado. E utilize essas dicas, né? Porque realmente, se você criar uma prática, um hábito com essas dicas, você vai ver como sua vida vai facilitar muito quando você estiver ansiosa. Exatamente. Né? E aí você vai começar a sentir muito melhor, e vai aliviar todos esses sintomas, essas sensações que te acabam impedindo você de fazer algo, né, de se sentir mais plena. Quando você conseguir quando você sentir que está ansioso, que está preocupado com alguma coisa, você vai conseguir reduzir isso. Daí você vai ver que você vai conseguir enfrentar melhor o dia a dia. Exatamente. Né? Facilita muito, facilita, né? Porque aí você já sabe, eu estou nervosa por causa de alguma coisa, então você já faz antes para não ter. Então você vai começar a entrar num hábito, né, saudável, né? Porque você vai começar já a resolver isso, né? E essas dicas acabam se tornando um hábito, né? E você acaba fazendo inconscientemente, às vezes, vem a sensação, você já começa a fazer, né? Evita, às vezes, até, né, chegar num ponto mais crítico né, enfim. Praticar, as dicas estão aí para vocês praticarem, se beneficiarem,
porque tudo isso é comprovado cientificamente e dá resultado, né? Dá muito resultado. Quem faz, né, Devani? Quem faz sempre realmente percebe uma melhora gigantesca, né? Exatamente. E por hoje é isso, né, por isso Devani? é hoje, e a gente vai falar da nossa vivência do dia 28. Isso, dia 28 de abril, a vivência sobre a energia terra, né? A energia da prosperidade, aqui abundância. Na Pax, 1h da tarde. E a entrada é 1 quilo de alimento. Né? Então, a gente vai falar de uma energia bem bacana. E para quem quiser conhecer, quem quiser conhecer mais essa técnica, né, Devani? Exatamente. Saber o que é uma vivência e como isso pode te ajudar, porque a gente não vai falar muita coisa, a gente vai, na verdade, colocar tudo em prática. Então, é uma prática que vocês vão passar, né? Você que vai vir aqui, você vai fazer todos os exercícios, a gente vai dar a ferramenta para você utilizar isso durante e depois da vivência. A gente procura sempre fazer muita prática, porque não adianta a gente ficar falando muita coisa. É legal a gente pôr em prática mesmo, para a pessoa já sentir, né? Exatamente. Porque às vezes você fala tanto, a pessoa não está entendendo e não sabe como pôr em prática. Então, exatamente. É praticar mesmo, é fazer com que a pessoa entenda e sente e realmente já saia transformada. Fazendo, né? Já vai fazendo. Exatamente. Daqui mesmo, fazendo em casa, passando para os amigos, para o vizinho, para qualquer pessoa. Né, Devani? É isso aí. É isso aí. Então, por hoje é isso. Agradecemos a sua participação. Né? O Acesso em Sua Infinitude fica por aqui. Obrigado pela sua presença e até o próximo programa. Até terça-feira que vem. Tchau. Tchau.